Você sente que sua mente corre mais rápido do que a vida? Que, mesmo parado, por dentro tudo gira, tudo pesa, tudo aperta? Essa é a face mais invisível da ansiedade, a de um corpo presente carregando uma alma em fuga. A ansiedade não é só agitação, não é só nervosismo. É a tentativa desesperada de controlar o que ainda não aconteceu. É a busca por segurança em um mundo que nunca prometeu estabilidade. E é por isso que ela dói tanto. Porque exige o impossível: prever, planejar, evitar todas as dores antes que elas existam. Você não está exagerando. Não está ficando fraco. Está tentando se proteger. Só que nesse esforço, acabou se ferindo ainda mais. Porque ao tentar evitar o sofrimento futuro, você começou a sofrer antes da hora. Sofrer pelo que talvez nem aconteça. Sêneca já dizia: somos mais frequentemente assustados do que realmente feridos. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. A mente ansiosa é uma mente em guerra contra o tempo, contra o desconhecido, contra a própria sensibilidade. Este vídeo não é um remédio. É um espelho, um convite para respirar, para redimensionar, para reconectar. Vamos percorrer, juntos, 10 pensamentos estoicos que funcionam como âncoras. Frases que, quando lembradas, interrompem o fluxo de pânico, trazem de volta para o agora. Reposicionam a energia que antes estava toda voltada para o medo. Porque a solução não está em eliminar a ansiedade, está em mudar sua relação com ela, em aprender a existir dentro da incerteza com mais presença, menos desespero. Você aprendeu a temer o incerto, a correr para tentar resolver tudo antes que a vida aconteça. Mas e se você aprendesse a construir dentro do incerto? A confiar não como ato de fé cega, mas como disciplina vibracional? A ansiedade não é só um desequilíbrio biológico, é também filosófico. É o resultado de uma mente treinada para fugir, quando poderia estar aprendendo a ficar, a estar, a simplesmente respirar agora, como quem decide voltar ao corpo, à presença, à vida real. A lucidez estoica não é dura, é silenciosa. Ela não grita, não julga, não exige. Ela observa, ela entende. E ela mostra que, por trás da mente acelerada, existe uma alma que só quer paz. E talvez hoje seja o começo dessa reconexão, dessa nova forma de estar, dessa nova forma de pensar. Porque quando a mente para de correr, o coração começa a voltar para casa. E é aí que tudo, de verdade, pode começar a mudar. A ansiedade começa exatamente onde a nossa ilusão de controle termina. É quando a vida escapa dos nossos planos, quando o futuro não obedece às nossas urgências, que a mente entra em espiral. Você tenta controlar o tempo, o outro, os imprevistos, os desfechos, mas quanto mais tenta, mais se perde. Porque a realidade não se dobra aos nossos medos, ela apenas é. E lutar contra o que não se pode controlar é cavar o próprio esgotamento. Epicteto nos traz uma chave de libertação. Só é tolo quem teme o que não pode controlar. Essa frase não é frieza, é sabedoria emocional. É o convite a soltar, não como ato de desistência, mas como sinal de maturidade. Aprender a soltar não significa abandonar. Significa parar de se punir por não ser Deus. Parar de tentar administrar o incontrolável. Significa concentrar-se no que ainda é seu. Seu olhar, seu ritmo, sua presença. A mente ansiosa se alimenta da ilusão de que tudo depende dela, de que é preciso vigiar o mundo o tempo todo, antecipar falhas, prever dores. Mas isso não é força, isso é exaustão. É como tentar parar o vento com as mãos. A verdadeira força estoica vem da aceitação do limite, do reconhecimento de que existe um território emocional onde sua autoridade ainda é possível, e que é para lá que sua energia precisa ir. Ao soltar o que não está sob seu poder, você recupera o que está. Recupera sua respiração, sua clareza, sua capacidade de responder.
em vez de reagir. Não há paz em controlar tudo. A paz nasce quando você aceita que o mundo continuará sendo o mundo. Mas você pode escolher como deseja estar nele. E isso, só isso, já é mais do que o suficiente para começar a mudar tudo. Há momentos em que, diante da ansiedade, tudo parece estreito. O peito, o tempo, os caminhos. A mente se contrai na tentativa de conter o medo e, com isso, perde a capacidade de ver além. A ansiedade encurta o horizonte. Faz parecer que só existe aquilo que assusta, aquilo que ameaça. Mas há uma verdade que precisa ser lembrada. Uma vez que você se torna consciente do que está vivendo, não há mais como voltar à mesma ilusão de antes. A mente que se expande não retorna ao seu tamanho original. Esse pensamento nos lembra que toda tomada de consciência é um ponto de não retorno. Quando você começa a entender o ciclo da ansiedade, a reconhecer seus gatilhos, seus padrões de fuga, suas reações automáticas, você não se torna imune, mas se torna maior do que o ciclo. Porque agora você vê, você percebe, e esse olhar já é, por si, libertador. Consciência emocional é mais poderosa do que qualquer motivação vazia, porque a motivação tenta te empurrar para frente. Mas a consciência te ancora no presente. A mente expandida observa o que sente, e, ao observar, enfraquece o poder que o medo tinha antes. É como se você deixasse de ser refém e se tornasse testemunha. E nessa mudança de papel começa a cura. Você pode sim ainda sentir ansiedade. Mas agora, você sabe que ela não define quem você é, que ela é uma parte do processo, não a totalidade da sua existência. E isso muda tudo, porque a mente que se expandiu, mesmo quando tropeça, já caminha com mais luz, com mais presença, com mais dignidade, porque já entendeu que entre o impulso e a ação existe um espaço, e é nesse espaço que mora a sua liberdade interior. A mente ansiosa é uma mente que vive em ensaio constante. Ela projeta, simula, antecipa, recria 1000 versões de um futuro que ainda não chegou, e talvez nem chegue. E cada uma dessas projeções cobra um preço emocional, porque para o cérebro, imaginar a dor já é sofrer. A neurociência confirma o que Sêneca, com sua lucidez atemporal, já dizia. Preocupar-se é sofrer antes da hora. E você sente, no corpo, no peito que aperta, no estômago que revira, no coração que dispara sem motivo. Porque seu sistema nervoso não sabe distinguir o real do imaginado. Quando você alimenta pensamentos catastróficos, seu corpo acredita e responde. Você começa a viver o que ainda não aconteceu, como se já estivesse acontecendo. Mas o que é a preocupação, se não um investimento de energia em algo que ainda não se concretizou? É como pagar juros de uma dívida que talvez nem exista. E isso te esgota, te drena, te desorganiza por dentro. Porque não há descanso para quem está sempre se preparando para o pior. O estoicismo nos ensina que o sofrimento verdadeiro só deve ser enfrentado quando ele chegar. Antes disso, o que existe é apenas o agora. O agora que ainda respira, que ainda pode escolher, que ainda tem espaço para a lucidez. Você não precisa carregar hoje o peso de um amanhã que ainda não chegou. O medo de sentir dor no futuro não deve te impedir de sentir vida no presente. A vida se desenrola em tempo real. E quando você se entrega ao agora, sem tentar antecipar cada detalhe do depois, algo se alinha dentro de você. O mundo continua o mesmo, mas a forma como você caminha por ele muda. E é nesse passo mais leve, mais consciente, que a ansiedade começa a perder força. Porque você já não está mais fugindo da dor, está aprendendo a viver. Aqui, no tempo onde a vida de fato acontece, a ansiedade nasce muitas vezes da resistência, da tentativa contínua de lutar contra o que já é, de não aceitar o que está diante dos olhos, como se o desconforto, a mudança, a instabilidade não fizessem parte da vida. Mas fazem. Sempre fizeram. Marco Aurélio nos lembra, com uma serenidade firme.
tudo o que acontece é natural. Isso não significa conformismo, significa alinhamento. Significa aprender a caminhar junto com a vida, mesmo quando ela foge do esperado, o caos, o imprevisto, o incômodo. Tudo isso faz parte da natureza. Assim como o vento muda, como as marés sobem e descem, como o dia escurece para depois amanhecer. O sofrimento nasce quando você acredita que algo está errado só porque está difícil. Mas a dificuldade, por vezes, é apenas um convite à transformação. A ansiedade grita quando você tenta resistir ao que a vida já decidiu mostrar. E quanto mais você luta contra, mais se distancia da sua paz. Aceitar não é se render, é reconhecer. É parar de brigar com a realidade e começar a trabalhar com ela. É entender que o agora, por mais desconfortável que pareça, não veio contra você, veio moldar você. O que acontece externamente não está sob seu controle. Mas como você responde, isso sim é sua verdadeira liberdade. O estoico aprende a dançar com a vida, mesmo quando ela não toca a música que ele queria, porque entende que o tempo tem sua própria sabedoria, que há crescimento em cada queda, que há aprendizado em cada ruído. Quando você aceita o que é, você começa a economizar energia. A ansiedade cede espaço para a confiança, e a confiança te devolve ao presente. E é nesse presente que você se fortalece. Porque ao parar de exigir que a vida seja perfeita, você começa a perceber que ela já é profunda. E que até os momentos mais difíceis têm algo de sagrado, algo de natural, algo de essencial para a sua própria evolução. A ansiedade muitas vezes nasce da tentativa constante de controlar tudo ao redor. Você quer prever o que vai dar certo, evitar o que pode dar errado, garantir que cada detalhe do amanhã aconteça exatamente como você planejou. Mas quanto mais tenta dominar o mundo externo, mais se frustra, porque a vida, por natureza, é incontrolável. Os eventos, as reações, os desdobramentos, tudo escapa, tudo muda, tudo escorrega pelos dedos. Marco Aurélio, com a clareza de um espírito treinado na impermanência, nos entrega um lembrete essencial. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Essa frase é como um portal, um ponto de virada, porque ela desloca o foco da ansiedade, do que acontece fora para o que acontece dentro. E é nesse deslocamento que nasce a força verdadeira, a força silenciosa de quem se governa. Você não pode impedir as ondas, mas pode aprender a surfar. Pode aprender a respirar enquanto tudo gira, a estabilizar seu mundo interno enquanto o externo se desfaz. E isso não é passividade, é presença, é maturidade emocional. É o reconhecimento de que nem tudo depende de você e que justamente por isso você precisa cuidar com mais delicadeza daquilo que depende. O real domínio começa onde o controle acaba. Começa quando você aceita que não tem como mudar o comportamento alheio, o destino, o tempo, as respostas da vida. Mas pode sim mudar o próprio olhar, o próprio tom, o próprio centro. E isso transforma tudo, mesmo que nada mude fora de você. A mente, quando bem dirigida, vira um templo, um refúgio, um espaço sagrado onde você encontra paz, mesmo em meio à guerra. Não é sobre vencer a ansiedade, é sobre não deixá-la comandar seu barco, porque você é o capitão. E mesmo que as águas estejam revoltas, ainda pode escolher o rumo da sua embarcação interior. Em dias de ansiedade profunda, tudo parece fora do lugar. O corpo inquieto, a mente agitada, o tempo apertado. Você sente como se estivesse no meio de um furacão, sendo arrastado por pensamentos, medos, expectativas. E tudo o que deseja é fugir. Fugir do caos. Fugir do incômodo. Fugir de si. Mas a serenidade, ao contrário do que parece, não nasce da fuga. Ela nasce da permanência, da escolha corajosa de ser o centro. Enquanto tudo gira ao redor, imagine o olho de um furacão.
No centro, silêncio, estabilidade, presença. Enquanto os ventos lá fora se chocam, o centro permanece imóvel. E é essa imagem que o estoicismo nos oferece. Não como metáfora bonita, mas como prática vibracional, como treino de alma. Porque a serenidade verdadeira não é ausência de conflito, é presença consciente dentro do conflito. É quando você decide que não vai se perder, mesmo quando tudo parece desabar. A mente ansiosa busca saídas, mas a alma estoica busca raiz, e a raiz não se move. A raiz sustenta. Enquanto o medo quer correr, a consciência quer permanecer, porque só quem permanece encontra clareza. E é essa clareza que desacelera o coração, que acalma o sistema límbico, que faz o corpo lembrar que está seguro, aqui, agora. Você não precisa eliminar o caos, precisa lembrar quem você é dentro dele, porque quanto mais você tenta escapar, mais se sente impotente. Mas quando escolhe ficar, com presença, com respiração, com entrega, algo começa a mudar. Não fora, mas dentro. E essa mudança silenciosa, essa reconexão com o centro, é o que te transforma num lugar de paz em meio à tempestade. Não se trata de se blindar da vida, mas de aprender a atravessá-la com firmeza, com sobriedade, com coragem silenciosa. E nesse caminho, a serenidade deixa de ser um ideal inalcançável e passa a ser um estado possível, um lar interno, uma escolha que se repete todos os dias, até que o caos já não te arraste mais. A ansiedade nos envolve com narrativas, histórias que a mente constrói, quase sempre baseadas no pior cenário. E uma vez envolvido por essas imagens, o medo se torna o condutor. Ele toma o volante, acelera o coração, distorce a visão. O que poderia ser apenas uma dúvida vira um labirinto. O que era só um desconforto vira uma catástrofe emocional. E você se perde. Não no mundo, mas dentro de si. É por isso que o estoicismo fala tanto da razão, mas não daquela razão fria, distante, que nega a emoção. Fala de uma razão lúcida, calma, que olha com firmeza para o que é real e desfaz aos poucos as mentiras do medo. Quem é guiado pela razão não se perde no medo. Porque a razão, quando aliada ao coração, se torna farol. E um farol não impede a tempestade, mas impede que você naufrague nela. Em momentos de ansiedade, a pergunta mais poderosa que você pode cultivar é: isso está acontecendo agora? Ou é só uma possibilidade? Essa pergunta é como uma luz na escuridão. Ela resgata você do futuro catastrófico e te traz de volta para o agora. O agora que ainda respira, que ainda tem escolhas, que ainda tem chão. O medo se alimenta da ausência de presença. Ele cresce na ausência de consciência. Mas a razão é presença que observa, que questiona, que não se entrega ao pânico como se ele fosse verdade absoluta. E esse olhar mais claro muda a experiência. Você pode continuar sentindo a ansiedade, mas já não está mais refém dela. Quando você se guia pela razão estoica, começa a construir dentro de si um lugar que o medo não alcança. Um lugar de reflexão, de discernimento, de calma que não depende de calmaria externa. E é nesse lugar, silencioso, mas firme, que nasce uma nova forma de existir, onde o medo até bate a porta, mas já não encontra ninguém disposto a segui-lo. A ansiedade tem uma geografia própria. Ela não mora no agora, mora no depois, no talvez, no e se. É sempre lá, nunca aqui. E por isso, ela afasta. Afasta da presença, do corpo, do instante. Você pode estar sentado, mas por dentro está longe. Em outro tempo, outro lugar, outro cenário. A mente foge para o futuro e o corpo fica sozinho. Ansiedade é excesso de futuro. Essa frase carrega uma verdade simples e brutal, porque toda vez que você está ansioso, você não está presente. Está tentando viver antecipadamente o que ainda não chegou.
E essa tentativa de habitar o tempo que ainda não existe custa caro. Custa paz. Custa saúde. Custa lucidez. Trazer-se de volta é um gesto pequeno, mas sagrado. É quando você interrompe o fluxo da fuga e diz: aqui estou. Aqui, onde os pés tocam o chão, onde a respiração ainda acontece, onde há cores, sons, texturas, cheiros. O corpo vive no agora. Só a mente que foge. Mas quando o corpo é lembrado, ele chama a mente de volta. E juntos, voltam a habitar o presente. Uma técnica simples, mas profunda. Nomeie 3 coisas que você pode tocar. 3 sons que consegue ouvir. 3 imagens que estão ao seu redor. Isso reinicia o sistema, desativa o alarme interno, recoloca você na única dimensão onde a vida realmente acontece, o agora. O estoicismo é esse retorno ao real, a clareza do que está ao alcance, a humildade de não viver em fantasias, nem em medos projetados. É um chamado à presença, a coragem de estar inteiro no que já é. E quando você se traz de volta, mesmo que seja por um instante, algo se reorganiza por dentro. Porque a paz não mora no futuro, ela mora na consciência que escolhe ficar. Ficar consigo, ficar no tempo real. Ficar onde a ansiedade não sabe como existir. Existe uma pressa que não vem do tempo, mas da alma. Uma urgência interna de que tudo aconteça logo, de que as respostas venham, de que a dor passe, de que o amanhã chegue mais rápido. E essa pressa, quando alimentada diariamente, vira ansiedade crônica, vira angústia, vira sofrimento silencioso. Porque quanto mais você corre, mais distante se sente de onde realmente está. Mas a natureza ensina outra lógica, uma lógica de ritmos, de ciclos, de processos que não se apressam, mas também não falham. A semente não brota porque foi forçada. Ela brota porque foi respeitada, porque teve tempo, porque teve espaço. E você também precisa desse tempo, desse espaço, desse silêncio que permite florescer. A natureza nunca apressa nada, e tudo floresce. Essa frase não é um consolo, é um lembrete de sabedoria antiga, de que não é no controle que algo amadurece, mas na entrega, no cuidado, na paciência vibracional que o estoicismo cultiva como virtude sagrada. Porque o que é verdadeiro cresce, mesmo sem ser visível, mesmo sem fazer barulho, mesmo quando parece que nada está acontecendo. A ansiedade nasce da tentativa de forçar o tempo, mas o tempo, quando forçado, endurece. Ele se fecha. Ele se torna um espelho de frustração. Já quando respeitado, ele acolhe, ele prepara, ele transforma. E tudo floresce, não quando queremos, mas quando é a hora. Confiar no ritmo natural da vida não é passividade, é disciplina de alma. É você dizer a si mesmo com ternura firme: eu estou onde preciso estar, mesmo que não pareça, mesmo que doa, mesmo que demore. Porque a pressa não acelera a cura, só rouba a beleza do processo. E nesse processo, silencioso e sutil, algo vai brotando. Talvez devagar, talvez em segredo, mas brota. Porque dentro de você há um solo fértil que só precisa de tempo, presença e fé no invisível. E isso já é o começo da sua nova estação. Em um mundo que glorifica a velocidade, a pausa se torna ato de resistência. Você foi ensinado a correr, a produzir, a resolver tudo com urgência, a medir seu valor pela capacidade de responder rápido, de entregar mais, de não parar. Mas essa pressa tem um custo, um preço que muitas vezes se paga com a própria saúde, com a própria sanidade, com a própria paz. A ansiedade, na sua forma mais sutil, é essa pressa disfarçada de necessidade. Uma urgência de chegar a algum lugar que nem sempre existe. Uma impaciência que não te leva mais longe, só te deixa mais exausto. E é por isso que essa frase, tão simples, carrega tanto poder. Sua paz vale mais que sua pressa. Porque há coisas que, para acontecerem com verdade, precisam de ritmo, de pausa,
de silêncio. O estoicismo nos ensina que não é o movimento que cura, é o sentido do movimento. Não é fazer mais, é fazer com presença. E não há presença sem paz. Sem essa base vibracional que sustenta seu emocional quando tudo parece girar mais rápido do que você consegue acompanhar. Toda escolha feita com ansiedade tem um preço oculto, um desgaste, uma entrega forçada. Mas quando você escolhe pela paz, mesmo que demore mais, o que nasce é mais firme, mais inteiro, mais alinhado com quem você realmente é. Porque a paz não é um luxo, é o alicerce, é o chão onde se constrói tudo que vale a pena. Lembre-se, a pressa passa, a vida continua, mas a paz, essa quando cultivada, fica, protege, sustenta, transforma. E num mundo que te empurra para fora de si, escolher a paz é o gesto mais revolucionário que você pode praticar. Não para parar, mas para seguir, sem se perder no caminho. Epicteto disse: nenhuma grande coisa é criada de repente, nem mesmo a alma. E talvez seja exatamente isso que você precise ouvir agora. Porque a ansiedade não é um defeito, não é uma falha de caráter. É apenas um sinal, um pedido silencioso do seu corpo, para que você desacelere, para que você respire, para que você volte. A mente ansiosa não é fraca, é desorganizada, é treinada para reagir, não para sentir. É ensinada a temer o que ainda não aconteceu, a fugir do que é incerto, a buscar alívio onde só haveria pausa. Mas a alma estoica se move diferente. Ela aprende a respirar dentro do caos, a aceitar o tempo como aliado, a fazer da paciência um templo. Os pensamentos que você ouviu aqui não são frases bonitas, são ferramentas, âncoras, pequenos portais que podem ser acessados nos momentos mais difíceis. Quando o peito aperta, quando o sono não vem, quando a mente acelera sem direção. São lembretes de que você ainda tem escolha, de que a lucidez ainda é possível, de que a vida ainda pode ser vivida com leveza, mesmo quando tudo parece escuro. A mente que aprende a respirar, aprende a viver, aprende a voltar, aprende a confiar. Porque quando você muda sua relação com o tempo muda sua relação com você. Quando você para de correr, começa a perceber. E nesse perceber, nasce a cura, silenciosa, profunda, verdadeira. Talvez o que você mais precise agora não seja solução, mas chão, um espaço interno onde a ansiedade não manda, onde a alma descansa, onde o corpo se reconecta. E é isso que o estoicismo te oferece: um chão firme, um olhar mais claro, um caminho de volta para dentro. Porque não é sobre eliminar a ansiedade, é sobre não se identificar com ela. É sobre lembrar, dia após dia, que sua paz vale mais que sua pressa, que sua presença vale mais que qualquer previsão, e que, mesmo nos dias difíceis, você ainda pode respirar, e ao respirar, recomeçar, por dentro, com lucidez, com coragem, com alma.